Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, no versículo de número 47, que diz: Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e suplicava-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então, depois Jesus ele vai partir para a Galiléia, porque a palavra do Senhor diz, porque o mesmo Jesus testemunhou que não tem profeta honra em sua própria terra. Isso está lá no versículo 44, vindo pois para a Galiléia. Nós vamos ver ali que os galileus o receberam, havendo visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles foram no dia da festa. Então viram milagres, viram que o Senhor estava operando ali, e Jesus ele veio dar volta outra vez para Caná da Galileia, onde da água ali ele fez vinho, e ali estava um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E nós vamos observar que esse homem vai chegar até Jesus, ouvindo falar de Jesus, que ele vinha da Judéia para a Galiléia. Ele foi ter com ele, e ali ele suplicou que descesse e curasse a seu filho, porque estava já à morte. E Jesus ele vai dizer para aquele homem, se não vir de sinais e milagres, não creis. Nós vamos ver que Jesus ele considerava mais bem-aventurados aqueles que não viam milagres e criam, do que aqueles que precisavam ver para crer. Então, este segundo grupo de pessoas, ele demonstra mais fé do que o primeiro. E esta fé é o elemento fundamental para a salvação. Então, crer depois de presenciar um milagre não é um problema. O problema é precisar ver um milagre para conseguir crer. Então, muitas das vezes, a pessoa precisa ver para crer. Precisa ver um milagre para crer. E mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas ele crê em milagre. Então, a passagem vai dizer que o homem ele creu na palavra de Jesus, que ele disse, e ele foi para a sua casa. Então, aquele homem estava mais preocupado com a cura do seu filho do que com a sua própria fé. Enquanto Jesus estava preocupado com ambos, mas principalmente com a fé daquele homem que teria consequências eternas. Então, a resposta do homem, no verso 49, mostra que ele apenas queria a cura do seu filho, sem demonstrar nenhuma preocupação com seu estado espiritual, de fé ou descrença, ignorando a constatação de Cristo, quando lemos lá no verso número 48. Então, Jesus, ele fez algo incomum, que praticamente obrigou aquele homem a exercer fé de fato. Ao invés de ir até o filho e curá-lo, Jesus voltou. Jesus ele disse para voltar e crer que o filho já estava curado. E neste momento que pela primeira vez aquele homem demonstra fé, quando o texto diz que ele creu na palavra de Jesus, e se foi. Então o relato ele termina mostrando que o filho enfermo teve seu corpo restaurado fisicamente, e o homem descrente teve sua fé restaurada. Então, nós vamos ver que esse homem ele vai caminhar, Jesus ele vai, vai falar com ele que se ele não vir sinais e milagres, não creria no Senhor. E o nobre, ele vai descer, ele pede ao Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus diz para ele, vai, o teu filho vive. A palavra diz que o homem creu na palavra de Jesus e ele disse, e se foi. Jesus tinha dito, foi estando ele já descendo,
né? Seus servos lhe saíram ao encontro e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Né? E aquele homem, ele vai perguntar àquele servo, né, que mais ou menos que horas que o seu filho tinha sido curado. E aquele servo vai dizer, né, ao nobre: ontem às 7 horas a febre deixou. E aquele homem então vai entender, né, que era a mesma hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu nele e toda a sua casa. Então, nós vamos ver um milagre que o Senhor faz, né? Tem muitas pessoas que só querem se ver milagre. Os milagres do Senhor, né, é para que as pessoas venham edificar sua fé, né, e venham ver, porque aquele homem, ele passou a crer. Desde o momento em que o Senhor falou: vai, que o teu filho já está curado, ele não chegou diante do Senhor com fé. Ele só chegou querendo que o filho fosse curado. Mas depois ele vai entender que, pela palavra do Senhor, o seu filho, naquele momento, estava sendo curado. E ele passa a crer em Jesus. E não só ele, mas de toda a sua casa passa a crer no nome do Senhor Jesus. Então, que você nesse dia possa crer no Senhor, que só basta uma palavra do Senhor para o milagre acontecer. Basta uma palavra. Se você crer nesse dia, o Senhor ele está curando, ele está libertando, ele está visitando a tua casa, visitando você nesse dia, né, e te fortalecendo. Basta você crer no Senhor Jesus, né? Basta crer na palavra de Jesus e seguir no seu dia a dia, né? Muitas pessoas querem não crer, né? Querem crer na palavra do Senhor, mas ficam desesperadas. Não, é crer, tomar posse da palavra e crer que Jesus ele tem todo o poder. Então, que nesse dia o Senhor venha te abençoar, venha entrar com providência naquilo que você já tem colocado diante do Senhor, né? Crendo que o nome do Senhor Jesus ele tem poder para poder curar e fazer maravilhas, né? Que você possa crer, porque Jesus, é interessante ver nesse texto que ele vai voltar a Caná da Galileia. Ele vai voltar onde ali ele tinha feito a água, né, ser transformada em vinho, onde a água ele fez vinho, então ali ele vai voltar naquele lugar. Então imagino eu o alvoroço em que as pessoas ali estavam por saber que Jesus, aquele que transformou a água em vinho, estava voltando. Então muitos estavam indo buscar ele pelo interesse de receber o milagre, não para crendo que ele era o Messias prometido. Muitos estavam indo até o encontro dele, não, né, reconhecendo ele como, né, o enviado de Deus para poder salvar o seu povo. E muitos iam pelo interesse de receber alguma coisa em troca, e não devemos viver dessa forma. Se vivemos assim, muitos só querem, né, ir à casa do Senhor se for fazer uma campanha, se for para receber uma bênção, né? Mas muitos não querem ir para adorar ao Senhor ali em espírito e em verdade, como anteriormente nós falamos sobre aquela mulher samaritana e a adoração, né? Nós observamos que muitos querem só receber bênçãos e bênçãos materiais, né? E até mesmo, né, cura e milagre não é errado. Nós queremos receber, ser curado e receber bênçãos do Senhor. O problema é quando nós queremos mais a bênção, né, receber mais do Senhor do que ter o próprio Senhor. O próprio Senhor Jesus vai dizer que o profeta ele não tem honra na sua própria pátria, né? O profeta não tem honra em sua própria terra, né? Porque muitos dali não dão valor. Então, muitas das vezes, o Senhor está operando, está em nosso meio, e muitos acham e precisam, acham de até mesmo de sair e ir para outros lugares buscar, né? Lá a oração é forte, o culto é forte, lá tem isso, tem aquilo. Está indo fora buscar em outro lugar, né? E está comendo qualquer alimento, come qualquer coisa, né? Fica andando de ponto em ponto, de igreja em igreja, buscando, e o Senhor ele está presente, ele tem falado, tem operado. Então,
Que nesse dia você entenda que o Senhor está aí contigo, né? Ele está falando com você nessa hora. Então, às vezes não precisa, né, estar andando em muitos lugares, basta fazer uma oração, falar com o Senhor, estar ouvindo a palavra, se conectando, se posicionando, né? E através disso o Senhor ele vai operando. Então creia no Senhor Jesus, né? Creia que Jesus ele tem todo o poder, né? Creia que depois de que não é um problema, né, você querer receber as bênçãos, sim, mas queira o abençoador, que é Jesus. Entregue a sua vida ao abençoador, que é o próprio Senhor, né? Porque muitos hoje querem servir ao Senhor pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é, né? Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração,